As 5 dimensões da graça de Deus. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus é como um diamante multifacetado, revelando suas diversas dimensões na vida do crente. Nesse vídeo, vamos explorar 5 dessas dimensões, cada uma representando uma expressão única da benevolência divina em nossas vidas. Da salvação à enriquecedora presença de Deus, adentremos nas diversas dimensões da graça de Deus. Primeiro, a graça salvadora. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é imerecida e gratuita. A graça salvadora é um dom divino, concedido apesar de nossa falta de mérito. É um meio de salvação. A fé é o canal através do qual recebemos essa graça, não por obras, mas pelo favor imerecido de Deus. Fundação da vida cristã. A graça salvadora não apenas nos redime, mas estabelece o alicerce para uma jornada de fé. Nessa ilustração, temos um exemplo. Assim como o presente gracioso recebido sem merecimento, a salvação é um dom divino que transforma a nossa vida. Da salvação, avançamos para a justificação pela graça de Deus. A graça justificadora. No livro de Tito, capítulo 3, versículo 7, para que justificados pela sua graça, fossemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Somos livres da condenação. A graça justificadora remove a culpa e nos declara justos diante de Deus. Temos a promessa de sermos herdeiros da vida eterna. Além da justificação, somos feitos herdeiros da vida eterna pela graça de Deus. Esperança renovada. A justificação pela graça renova a nossa esperança na promessa da vida eterna. Ilustração. Da mesma forma que um juiz que declara um réu inocente, a graça justificadora nos livra da condenação merecida dos pecados. Da justificação, avancemos para a fortificação pela graça. Terceiro, a graça fortificadora. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça é a fonte de fortaleza. A graça de Deus é a nossa fonte, é a nossa fortaleza espiritual. É o sustento da jornada. Ao fortalecer-nos na graça, somos capacitados a enfrentar desafios e adversidades. Temos também a vida de discípulo. A graça fortificadora nos capacita a viver uma vida de discipulado constante. Ilustração. Da mesma forma que uma árvore é fortificada pelo solo nutritivo, somos fortalecidos pela graça de Deus para crescer espiritualmente. Da fortificação, avançamos para a provisão pela graça. Quarto, a graça provedora. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para ti, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, suprindo nossas carências. A graça de Deus supre nossas fraquezas e necessidade. Manifestação do poder divino. Na nossa fraqueza, a graça de Deus se manifesta poderosamente.
confiança na suficiência. A graça provedora nos ensina a confiar na suficiência de Deus em todas as circunstâncias. E ilustração: como um oásis no deserto, a graça de Deus é a fonte que nos sustenta nas adversidades. Da provisão, avancemos para a enriquecedora graça de Deus. A graça enriquecedora, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, exibindo riquezas. A graça de Deus não apenas nos enriquece, mas é uma exibição contínua das riquezas do seu amor. Benignidade demonstrada. A graça enriquecedora revela a benignidade divina manifesta em Cristo. Testemunho eterno. Nos séculos vindouros, a graça de Deus continua a ser um testemunho eterno da sua bondade. Ilustração: assim como o tesouro inestimável, a graça de Deus é a riqueza que perdura para toda a eternidade. Ao concluirmos esse vídeo sobre as dimensões da graça de Deus, à medida que exploramos essas 5 dimensões da graça de Deus, somos desafiados a viver em plena consciência e aprofundamento na riqueza dessa graça. Que cada dimensão nos conduza a uma vida transformada pela graça redentora, justificadora, fortificadora, provedora e enriquecedora do nosso Deus amoroso. Que em resposta à graça divina, busquemos viver de maneira que as pessoas ao nosso redor testemunhem a transformação e a abundância da graça de Deus em nossa vida. Que você venha colocar em prática, venha viver essa palavra na tua vida. Antes de terminarmos esse vídeo, eu peço que você nos abençoe deixando seu like, seu comentário, compartilhando e se inscrevendo nesse canal. Também deixa o teu pedido de oração e o teu comentário, que assim nós iremos abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço, sou seu amigo, pastor Paulo Almeida.